Oi, gente! Hoje nós vamos falar sobre o concerto número 5 de Beethoven para piano e orquestra. Ele é chamado de Imperador, mas depois eu vou contar para vocês sobre esse nome aí. De qualquer forma, eu sou Simone Leitão, pianista. Eu conto histórias da música, te aproximo da música clássica aqui neste canal e, gente, tô fazendo aqui esse trabalho todo, tem toda uma estrutura aqui, é pra vocês. Faz só um favorzinho pra mim, clica no like aqui, curte, começa a me seguir se você não segue e depois no final passe pros amigos, pro pessoal todo, pra todo mundo se aproximar ainda mais da música de concerto. Vamos lá! Gente, hoje eu vou falar com vocês sobre o concerto número 5 para piano e orquestra de Beethoven. Primeiro vamos começar com uma coisa. O que é um concerto para instrumento e orquestra? É o seguinte, concerto para instrumento e orquestra pode ser para piano e orquestra, pode ser para flauta e orquestra, pode ser para clarinete e orquestra, violino e orquestra, berimbau e orquestra. Para qualquer instrumento e orquestra significa que o instrumentista ele é o solista. Eu já expliquei aqui no canal uma vez quando eu falei sobre Mozart, que Mozart é que criou, na verdade, essa forma, né? Que é o concerto para piano e orquestra. Porque significa que ele colocou o piano, ou o instrumento, no caso o piano, que era o instrumento dele, como se ele fosse um cantor de ópera. Ou seja, ele estava na frente, solando e conversando com a orquestra. Então, a orquestra comenta os temas ou trabalha junto, tem sempre esse diálogo. Então, esse é o formato. Concerto para piano e orquestra é isso. Como é que ele fica no palco? Vou mostrar aqui para vocês uma foto. É assim que o piano fica no palco quando é concerto para piano e orquestra. Vocês vão ver sempre que tá lá a orquestra lindona, o maestro ou a maestra lá pronto, e o piano fica na frente do maestro. A gente toca de cor, sim, a gente toca de cor, porque aqui a gente quer ver sangue, não é? A gente quer ver sangue. Você olha assim pro pianista lá no palco, meu Deus, como é que ele vai fazer? Vai decorar? Porque se o pianista, neste momento, tem algum problema de memória, ele pode atrapalhar não só a vida dele, mas a vida do maestro, a vida de 80 pessoas ali, e não dá nem pra achar. Cada partitura de um instrumentista é diferente de outra. Bom, passando esse estresse, o concerto para piano e orquestra é dessa forma. O piano fica na frente, a orquestra atrás acompanhando, digamos assim. Na hora de entrar no palco, inclusive, o pianista, o solista, entra na frente do maestro. A orquestra toda afinada, tudo certo, existe esse protocolo. Sempre entra na frente, ou seja, é como se ele fosse mais importante. Não estamos aqui competindo, não é? Nós somos pessoas legais e humildes, né? A gente tem orgulho de ser humilde. Mas estamos aqui para dizer o seguinte, se é um conceito para instrumento e orquestra, aquele instrumento vai solar e a orquestra vai acompanhar, entre aspas, a orquestra vai ter grandes momentos também. Então é quase como se fosse uma sinfonia, só que com um instrumento falando mais do que os outros. Bom, Mozart escreveu 27 concertos para piano e orquestra. 27, cada um mais lindo que o outro. Beethoven escreveu 5. Nossa, escreveu menos? Bom, vocês sabem que Beethoven era o cara da expansão, de juntar várias ideias e colocar em obras monumentais, né? Ele não escrevia daquele jeito assim, uma coisa atrás da outra. Ele demorava, às vezes, uns anos entre outros, para escrever mais uma obra. De qualquer forma, o concerto número 5, ele é grandioso. Por quê? Eu já falei aqui nesse canal sobre o período de Beethoven, aquele ano de 1802, onde ele estava em Heiligenstadt, em Viena, perto de Viena, onde ele teve aquela questão toda da depressão e tal. Pronto, ele já tinha vencido esse momento. O concerto número 5 foi escrito em 1809. Portanto, Beethoven tinha 38 anos e estava no auge em Viena, super já consolidada a sua fama. E acontece uma coisa muito interessante neste ano. E esse concerto, antes de falar dessa coisa que aconteceu, esse concerto ele marca bem esse segundo período das obras de Beethoven. Beethoven teve 3 períodos. O primeiro termina em Heiligenstadt, ali ele faz a grande transformação. E o segundo período é onde você tem as grandes obras heróicas. A gente chama das obras heróicas de Beethoven. Então esse concerto traz, vem bem dentro desse período. Ele é opus 73 em Mi bemol maior. Mi bemol é uma tonalidade muito ligada assim, à estrutura emocional dessa tonalidade. Ela é muito ligada a questões, por exemplo, do céu, do espírito, da alegria, da vitória. Mi bemol
tem essa estrutura psíquica, digamos assim. Será que eu posso dizer que uma tonalidade tem? Mas nós temos toda essa questão do barroco, onde se falava da teoria dos afetos com relação às tonalidades, mas não dá pra falar disso aqui agora. Fato é, ele escolheu muito bem essa tonalidade para escrever um concerto heróico, que é esse concerto enorme. Então eu vou mostrar algumas partes para vocês no piano, mas antes eu quero contar um pouco do background, do que veio antes, né, desse concerto. 1809, gente, foi um ano muito difícil para Viena. Inclusive foi o ano que morreu Haydn. A França entrou em Viena, ocupou Viena. Então, o lindo, famoso, maravilhoso, incrível Império Austríaco declarou guerra, na verdade, contra Napoleão, óbvio, né? Vocês sabem que em 1803, Beethoven escreveu a terceira sinfonia dele, que é a Sinfonia Heróica, justamente, a princípio em homenagem a Bonaparte, mas depois, quando Bonaparte porque Beethoven era republicanaço, apesar de ser patrocinado pela aristocracia. Quando Bonaparte se autodeclarou imperador, ele rasgou o nome Bonaparte e colocou Heróica. Eu cheguei a ver essa partitura rasgada, é muito emocionante. Ele quebrou ali com Bonaparte, aquela admiração que ele tinha com Bonaparte. Em 1809, Beethoven estava numa situação assim. Sobrinho de Bonaparte, Jerônimo Bonaparte, foi colocado como príncipe ou duque, a pessoa responsável pela Westfália. Westfália é a região onde Beethoven nasceu. Bonn é a capital da Westfália, no norte da Alemanha. Ele vivia em Viena, mas ele era de Bonn. Bom, o que acontece? Bom, ele era de Bonn, o que acontece? O Jerônimo foi colocado lá como rei da Westfália, digamos. Olha que absurdo. Não só tomaram a terra dos alemães, como colocou mais uma pessoa da família de Bonaparte. E ele convidou Beethoven, falou assim, você não quer ser meu mestre de capela, ter um salário certinho? Claro que por mais bem sucedido que ele fosse, existia aqueles altos e baixos financeiros, e ele, que era um homem doente, já estava bem surdo, tinha 38 anos, já estava bem surdo, para ele era um bom convite, né? Um tempos turbulentos de guerra e confusão, alguém oferecer para ele. Ele não queria ir, claro que não. Só que ele avisou lá a turma, né, todos os aristocratas com quem ele vivia em Viena, que olha, gente, então tô indo pra Westfália porque, né, vou trabalhar lá para a família Bonaparte, né? Mais um empreendimento dessa família. E aí, rapidamente, o arquiduque Rudolf se juntou com o príncipe Kinsky e o príncipe Lobkowitz. Os três juntaram e pagaram para ele. Falaram assim, nós vamos te pagar um salário anual. Mas a única condição é que você fique em Viena e não vá para lugar nenhum. Você pode viajar para tocar, para fazer o que for, reger, mas o seu lugar de trabalho é Viena, porque a gente quer ficar aqui, perto de você, recebendo rapidamente todas as suas produções em primeira mão. Para eles, isso era muito grandioso, gente. Isso é a maior forma de riqueza. Eu tenho aqui o maior compositor da atualidade, ele mora aqui e ele vai escrever o que ele quiser. Eles falam, você pode escrever o que você quiser, a gente não encomenda nada, não. O arquiduque Rodolfo era também aluno dele, humilde aluno. Olha que lindo. Então era uma aristocracia, não só que financiava, como ela consumia, fazia. O que é isso? Só financia quem conhece. Se a pessoa não conhece, não vai nem dar valor. Então, ele escreveu esse concerto quase como se fosse uma aula de composição para o querido amigo amigo, patrocinador e aluno, Príncipe Rodolfo, tá? Então, é muito lindo. Vou tocar algumas partes pra vocês. O que é legal desse canal, gente? O que é legal desse canal? Presta atenção, para tudo agora, para. O que é legal desse canal é o seguinte, eu falo da música, mas eu também toco. Imagina se eu só tocasse. Imagina se eu só falasse. Pois aqui eu falo e toco. Então, vamos lá. Eu vou tocar pra vocês. Ele já começa diferente, porque ele faz a abertura, né? A introdução, ela começa com o piano sozinho. E ele está ali estabelecendo a tonalidade. Ele faz uma passagem muito de arpejo em Mi bemol. Depois ele faz uma outra passagem em Lá bemol, que é o quarto, é a subdominante, né? E depois ele termina com Si bemol com sétima, que é a dominante. A partir daí começa a orquestra. Aí a orquestra faz uma abertura que leva quase 4 minutos. Então o pianista fica ali sozinho ouvindo a música, mas não pode tocar nada. E depois começa o primeiro movimento. Então, como eu falei, a introdução ela é feita pelo piano. Isso é uma inovação. Beethoven sempre dava um jeito em qualquer obra dele. A partir do Opus 1, já no começo, ele já começou quebrando algumas regras. Toda obra dele tem alguma novidade, algo que ninguém nunca fez. E essa novidade aqui é que o piano é que começa, não é a orquestra. É muito fácil, alguém pode só tocar o Mi bemol. Mas Beethoven não fez isso. Olha o que ele faz com o Mi bemol.
aqui de tocar tudo. Vocês podem ouvir depois o concerto inteiro, que eu tenho uma gravação aqui, tocando na Sala Cília Meirelles. Quero que vocês ouçam, que tá muito boa essa gravação. Então agora vocês têm essa ideia. Toda aquela cadência no início é uma cadência para, na verdade, mostrar a tonalidade. E aí entra a orquestra, né? Fazendo o tema. O primeiro movimento é bem na forma sonata, sonata allegro. A forma sonata allegro também já tem um vídeo aqui falando sobre forma sonata allegro, vai estar tudo na descrição, tá, gente? Quem quiser saber o que é sonata allegro, é uma fórmula de você trazer suas ideias musicais. Então, na sonata allegro tem sempre dois temas. Então, o primeiro tema a orquestra mostra, depois vem o piano entra no primeiro tema assim, ó, como quem não quer nada. Aí ele já comenta. Só que ele já comenta mudando. Como é um concerto para piano e orquestra, tem que ter sempre muita coisa virtuosística. Aí ele já começa. Então o primeiro movimento, se vocês lembrarem disso, que ele mostra bem o caráter heróico, que ele mostra o mi bemolzão, já tá maravilhoso. Vocês já tiverem isso, vocês já vão conseguir acompanhar muito bem esse concerto. É a primeira vez que vocês verem. Existe uma coisa num concerto para piano e orquestra, ou para instrumento e orquestra, que é a cadência. A cadência, em geral, no final do primeiro movimento. Às vezes, no terceiro movimento também tem uma cadência pequena, mas ele faz a grande cadência dele no final do primeiro movimento, sim. Tá? No final, quando termina tudo, tal, aí ele faz isso aqui. A orquestra dá mais um acorde. Para-se tudo, aí ele começa a cadência na dominante. Aqui tocando, gente, porque tem uma gravação muito melhor aí. Mas basicamente para dizer o seguinte, a cadência é o momento em que o pianista ainda mostra mais virtuosismo. Se vocês entenderem essa estrutura do primeiro movimento de um concerto, vocês já vão ter muito mais prazer em assistir numa sala de concerto, ou ouvir aqui no YouTube, aonde vocês quiserem ouvir, tá? Então esse é o primeiro movimento do concerto de Beethoven. O segundo movimento do concerto número 5, aliás, gente, ele foi chamado Imperador nos Estados Unidos, antes parece que foi chamado na França também. Não foi ideia de Beethoven, não tem nenhuma alusão, ele não tá fazendo ali homenagem a nenhum imperador, na verdade, ele fez em homenagem ao amigo, patrono, como eu disse, e aluno, arquiduque Rudolf. Então, assim, na verdade, não tem nada a ver com o imperador. Disseram que era o imperador dos concertos para piano, ou seja, era o maior concerto para piano jamais escrito até então. Então, assim, o segundo movimento, ele tem muito a ver. Tem sempre passagens na vida de Beethoven que são passagens relacionadas à vida política, à liberdade. Beethoven era um homem que escrevia para a humanidade, ele amava a liberdade, ele era um humanista, né? Então, em abril de 1809, as tropas francesas entraram em Viena e tomaram Viena. Então, ele começou a escrever no diário dele cada dia, e nesse diário, ele também ali tinha alguns detalhes de ideias musicais. Então, junto com o horror que ele escrevia, ele também escrevia o começo de uma ideia musical. E a ideia musical dele, como sempre, genial, aí ele já escreve em si maior, que não tem nada a ver com mi bemol. Eu não posso agora explicar por que ele escreveu em si maior no segundo movimento, porque senão eu vou dar uma aula de teoria aqui, não dá tempo. Mas, assim, o que ele faz, gente? Ele pega a entrada da orquestra, a coisa mais terna possível. Era o maior contraste com o que estava acontecendo. Bombardeios. E ele escreveu Österreich über alles, né? Áustria acima de todos, porque ele queria lembrar para ele mesmo que o seu país amado, a sua pátria, né? Que ele entendia como pátria, estava sendo atacada, destruída e invadida. E mesmo assim ele queria lembrar quem ele era e o que era a Áustria, né, para ele. E ao mesmo tempo ele escreve isso, né?
fosse uma cantiga de ninar. Mas se você for pensar, ele está simplesmente fazendo uma escala. Uma escala descendente. Escala descendente é algo triste, está descendo. Musicalmente é isso que ele está desenhando, né? Só que depois ele tem uma passagem que é muito conhecida e é difícil tecnicamente, que é a passagem dos trinados. Mas é um trinado que vai subindo cromaticamente para depois voltar e cair no melhor melodia possível. Então, desculpa, trinado aqui. Desculpa, onde é que tá o trinado, meu Deus? Desculpa, eu não vou conseguir fazer o trinado agora. Eu vou conseguir. Então, o trinado, que ele começa ascendente, né? Vocês vão ver, ele... Parece que a gente não sabe o que tá acontecendo, né? Pra onde ele tá levando a gente? Eu não vou tocar todo o trinado, mas no final ele volta e termina com... Ele finalmente pega aí o tema que tava na orquestra. Então, gente, assim, esse concerto tem muito para nos dizer. O terceiro movimento é em formato rondó, mas eu vou usar o terceiro movimento num outro vídeo, inclusive para explicar o que é rondó. Então a gente vai parar por aqui no segundo movimento. O segundo movimento, quando ele escreve esse tema, ele estava ouvindo bombardeios. Para um minuto. O caos em volta de você. Bombardeios, miséria humana, guerra. E o cara escreve isso para alimentar o seu espírito e trazer coragem. Então, gente, eu convido vocês a ouvir o concerto inteiro, assim que vocês tiverem tempo. E se você curtiu esse vídeo aqui, passa para mais gente. E se você não curtiu até agora, curte agora. E passa a me seguir. Eu tô aqui para aproximar você da música clássica, da música de concerto. Um beijo e até a próxima.